Dois irmãos foram adotados por famílias diferentes. Foram morar em lares diferentes, em cidades diferentes. Mas o teste de DNA possibilitou o encontro desses dois irmãos. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui o nosso devocional diário da D. Holinés. Hoje é dia 9 de maio de 2025 e o tema de hoje é Conhecidos por Deus. Baseado no Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 20, versículo do 11 ao 18. Quando o Vicente leu a mensagem do Celso, pensou, quem é este? E mais tarde, quando ambos estavam conversando, o nome de um Vicente, o nome do outro Celso, mas quando o Celso manda uma mensagem para o Vicente e pergunta qual o seu nome, Vicente responde, meu nome é Túlio. Então foi nesse nome que Túlio falou que ele descobriu que realmente era irmão de Celso. Por causa do nome, eles tinham um nome anterior, o nome de irmãos, o nome que foram nascidos com aquele nome. Mas alguém quando adota, trocaram-se os seus nomes, mas a possibilidade do exame DNA e depois a revelação de um para o outro qual o seu nome, eles descobriram quem era quem. A Bíblia Sagrada também trata uma história aí, quando Maria Madalena vai até o sepulcro e a Bíblia diz que Jesus já havia ressuscitado. Alguém aparece para Maria lá perto do túmulo e ele disse para Maria, Maria, que procuras? E ela não respondeu. Disse, eu procuro o corpo de Jesus porque roubaram o corpo do mestre. Mas a Bíblia diz que Jesus volta-se para ela e diz, Maria. Então quando fala o seu nome, Maria, ela descobre que é Jesus e responde, Rabone, Rabone, e ele disse, eu vou subir para o meu pai e vosso pai, o meu Deus e vosso Deus, mostrando aí que agora nós somos irmãos. Assim também aqueles dois irmãos foram identificados uns com o outro pelo seu nome real, Túlio e não Vicente. Celso encontrou o seu irmão baseado no qual o seu nome. Então nós somos irmãos conhecidos por Deus. Você vai ver mais na frente aí, no evangelho que nós vamos ler. Hoje eu quero começar não em 2 Reis, mas eu quero hoje começar pelo evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Ontem nós finalizamos os escritos de Lucas e agora nós passaremos a ler o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Hoje do capítulo 1, o versículo 1 até o versículo de número 18. O versículo 1 começa dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu marquei algumas coisas aqui que traz esse verso. Diz, primeiro, ele era. Segundo, ele é a palavra. Terceiro, diz que ele estava com Deus. Em quarto lugar, diz que ele era Deus. Em quinto lugar, diz que ele era o que criou tudo. Em sexto lugar, nada existe sem ele. Em sétimo lugar, nele estava a vida. Oitavo lugar, e a vida era a luz dos homens. Em nono lugar, diz que ele brilha na escuridão. Em décimo lugar, ele nunca se apaga. E vai por aí. Eram muitas características, muitas coisas que mostra sobre Jesus. A Bíblia diz no versículo de número 7 que ele era a verdadeira luz. A Bíblia diz no versículo de número 12, o mundo foi feito por ele. Versículo de número 12 ainda diz que todos aqueles que receberam, que neles crê, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, não pela força motriz, não pela força do homem, mas pela vontade de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Deu-nos esse direito. Aí a Bíblia diz, começa com o testemunho de João. João não era luz, mas ele veio para testificar da luz, a luz que alumia todo homem, este Jesus Cristo. Aí diz que ele se tornou carne, né, e habitou entre nós. E João diz que vimos a sua glória como unigênito do Pai. Que testemunho lindo, que passagem maravilhosa é essas passagens aí do evangelho escrito por João. Agora vamos lá para o capítulo 7 de 2 Reis. Capítulo 7 de 2 Reis, no capítulo anterior, Samaria passava uma fome terrível a ponto de duas mulheres, né, fazer um trato entre si. Uma matava um filho hoje para comer e no outro dia a outra fazia a sua parte. A Bíblia diz que uma delas fez uma parte dessa, deu o seu filho para que ambos jantassem, almoçassem e comessem a carne do seu filho, e a outra no seu dia escondeu o seu filho. Uma clamou ao rei e disse, reis, acorde-nos, socorre.
E o rei disse: quem sou eu? Eu estou no lugar de Deus para te acudir. Se Deus não te acode, se Deus não te socorre, quem sou eu? Conta-me, o que você quer? E ela disse: olha, ontem nós tratamos o nosso filho, comemos, e hoje é o dia dela matar o filho dela e comer, e ela não deu. Aí a Bíblia diz que nesse momento o rei Jorão fica nervoso, chateado, rasga as vestes e diz: olha, ainda hoje, a cabeça de Eliseu vai ser degolada. Vou matar Eliseu. E vai em busca de Eliseu, manda um capitão ir buscar Eliseu. Veja só o que acontece. Eliseu, que estava reunido com os sacerdotes, com alguns líderes, a Bíblia diz que Eliseu disse: olha, sabe o que acontece? O rei mandou o seu servo me matar. E ele está vindo aí, está chegando. Quando ele chegar, vocês fechem a porta atrás dele, né? Fechem a porta. E a Bíblia diz que imediatamente o servo chegou. E quando ele chegou, o Eliseu entregou uma profecia que começa aí no capítulo de número 7. Ele disse: olha, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, em Samaria, haverá 9 litros de farinha por um preço de 1 moeda de prata. Uma coisa absurda. Amanhã vai acontecer aqui um milagre tão grande que vai ter comida de sobra. Você vai ver. Aí a Bíblia diz que o rei, nessa hora, vai chegando. Junto com ele, um comandante que se encostava nele, né, que estava sempre apoiado nele. A Bíblia diz que aquele comandante disse para Eliseu: ainda que Deus abrisse janela no céu, não sucederia uma coisa dessa. Há pessoas que não creem em Deus. Irmãos, eu creio em Deus. Eu creio. Alguém disse assim uma certa vez, né? Escute bem, a fé do crente como deve ser. Diz que uma pessoa estava dizendo: olha, eu não creio que Jonas foi engolido por uma baleia, até porque na garganta da baleia não passa um homem, porque a garganta da baleia é muito pequena. Uma criança se levantou e disse: olha, se tivesse ao contrário, dizendo que foi Jonas que engoliu a baleia e não a baleia que engoliu o Jonas, eu acreditava, porque a palavra de Deus nós precisamos crer. Mas aquele comandante, ele não crê e diz que ainda que Deus abrisse uma janela no céu, não aconteceria tal. Eliseu replica e diz: pois é, você vai ver com os teus olhos, mas não vai comer. Muito bem, aí a partir daí a Bíblia diz que 4 leprosos estavam fora da cidade, e os 4 leprosos, um olhou para o outro e disse: o que nós estamos fazendo aqui? Se nós ficarmos, nós vamos morrer. Se a gente for para o arraial do Sírio, lá também eles vão nos matar. Mas se for para morrer de fome aqui, ou lá no arraial dos Sírios de barriga cheia, vamos lá para o arraial dos Sírios, né? Quem sabe que ele deixa a gente viver e dar alimento? Um olhou para o outro: isso é verdade, vamos lá. E a Bíblia diz que eles vão, 4 leprosos, em direção ao arraial onde estavam os sírios, em cerca de Samaria. Quando esses 4 leprosos vão indo em direção a esses homens que estavam lá acampados, a Bíblia diz que Deus faz com que o barulho deles se torne aos ouvidos daqueles homens que estavam acampados como se fosse um grande exército. Um olha para o outro e diz: olha, os povos de Israel alugaram para si outros reis, alugaram os reis de Moabe, alugaram os reis do Egito, vamos embora. E fugiram, deixando para trás as suas mulas, seus cavalos. Eles só quiseram salvar as suas vidas e fugiram, foram embora. E deixaram todo o acampamento montado com alimentos e tudo mais. Quando aqueles 4 homens leprosos chegam lá, encontram comida, eles comem, eles bebem, tomam vinho, ficam alegres, sabe, se espojando na lama, como diz aí os ditados. Mas um olhou para o outro e disse assim: não é certo o que a gente está fazendo. A gente está comendo, estamos de barriga cheia, estamos ricos agora, porque todo esse ouro, né, a gente agora pega essas pratas também, já escondemos um pouco, mas não é certo se a gente deixar isso aqui só para nós, sem avisar para o povo de Samaria que estão morrendo de fome. Vamos voltar lá. Voltaram lá e disseram para o guarda: olha, guarda. O povo dos sírios foram embora e deixaram para trás todas as materiais no acampamento. O guarda, por sua vez, faz o seu papel, avisa no palácio. O rei acorda e escuta o que eu vou falar. O rei disse, né? Eu já sei, eles estão escondidos e estão aguardando. Eles sabem que a gente está morrendo de fome. Quando a gente sair, eles vão nos atacar. Mais um dos comandantes disse para o rei: rei, vamos fazer o seguinte, pega 2 cavalos aqui, ou 5 cavalos, e manda eles ir para ver se é de fato isso que está acontecendo, ver onde é que estão os acampamentos, onde é que estão os sírios escondidos. Caso eles estejam escondidos em algum lugar, vai morrer mais 2 cavalos, não tem problema, né? Já está quase tudo morto. Mas se de fato acontecer do jeito que esses leprosos estão falando, o rei disse: é verdade. Aí mandaram 2 cavalos até perto do Rio Jordão
E eles voltaram, porque no meio do caminho estava lá roupa, estava armas, estava um monte de equipamentos dos soldados que eles fugiam escapando pela sua própria vida e deixava tudo pelo meio do caminho. Ele volta, fala para o rei, então vai muita gente buscar comida, vai buscar um monte de coisa lá, e eles trazem o alimento no dia seguinte. A Bíblia diz que quando eles vêm, o rei colocou aquele comandante para tomar conta da entrada da porta. E aquele comandante estava lá na porta enquanto o povo vinha tudo morrendo de fome, com as mulas, jumentos, camelos, tudo carregado. Ele estava na porta. A Bíblia diz que atropelaram ele, entraram com porta e tudo. Aquele moço morre para cumprir-se o que diz a palavra de Deus, dita pelo profeta Eliseu. Amanhã a essas horas terá 9 litros de farinha por um ciclo de prata. E o homem disse: ainda se Deus abrisse a janela no céu, não aconteceria tal. E Eliseu replica e diz: tu verás com os teus olhos, mas não comerás. Então aconteceu justamente isso. Deus usa os seus profetas e cumpre. Chega no capítulo número 8, veja só, lembra daquela mulher rica de Sunem que sustentou Eliseu, que fez lá um cômodo para Eliseu dormir lá, se hospedar. A Bíblia diz que agora Deus usa de bondade com ela, Deus usa de misericórdia, e Eliseu, a Bíblia diz que procura aquela mulher e diz: olha, mulher, é o seguinte, vai acontecer uma grande fome aqui durante 7 anos. Pega a tua família, pega os teus filhos, pega o teu filho e vai embora, procura um outro local para ir, passa lá 7 anos, porque a fome vai vir. Ela pega, orientada por Deus, e vai embora. Depois de 7 anos, aquela mulher volta para a sua cidade, né? E quando ela volta para a sua cidade, ela vai lá no rei, porque alguém já tinha ocupado a sua propriedade, ocupado tudo quanto era dela, né? Terra vazia, né? Igualmente vazia, oficina do diabo. Então as pessoas foram lá e entraram. A Bíblia diz que ela vai lá no rei e reclama: rei, eu quero minha terra de volta, tal. Enquanto ela chega lá no palácio, a Bíblia diz que o rei estava trocando um papo com Geazi, servo de Eliseu. E o rei, interessado, Geazi contando as proezas, os milagres que Eliseu estava fazendo. E de repente Geazi começa a contar a história da viúva, daquela mulher rica, que Eliseu foi lá e o filho morreu e agora Eliseu ressuscitou. E quando ele estava contando isso para o rei perguntou, né, conta aí os milagres que Eliseu fez. Aí ele contou esse milagre. Quando ele acabou de contar, foi a hora que a mulher entrou dentro do palácio para reclamar ao rei sobre a sua terra. Geazi aponta para o rei e diz: rei, esta é a mulher que Eliseu ressuscitou o filho, e este que está com ela é o seu filho. Aí o rei pergunta: foi isso mesmo que aconteceu? E ela disse: sim, exatamente isso. E ele disse: o que é que você quer? Ela disse: eu quero minha terra de volta. O rei pega o comandante e diz assim: ó, vai lá, devolve toda a terra dela. E tem mais uma coisa: todos esses anos que a terra passou aí sem produzir, sem nada, eu quero que pague para ela. Meus irmãos, como Deus abençoa aqueles que têm abençoado a sua obra. Capítulo 7 ainda, a Bíblia diz que Ben-Hadad, rei da Síria, adoece. E ele manda Azael vir procurar o profeta Eliseu e disse para Eliseu: Eliseu, o profeta, o teu servo Ben-Hadad, rei da Síria, está doente. Ele mandou perguntar se ele vai sarar. A Bíblia diz que ele trouxe 40 camelos lotados de coisas para o profeta Eliseu. Tem pessoas que só olham esses 40 camelos, mas tem que olhar também quando a cura de Naamã, Eliseu não pegou uma prata. Então tem um momento, diz que tem os dias da caça, outro dia do caçador, né? Mas vamos lá, vamos voltar atrás aqui. Aí a Bíblia diz que quando Eliseu escuta Ben-Hadad falar isso, Eliseu diz: olha, volta e diz ao teu senhor que ele vai ser curado. Só que não vai. Mas fale para ele que ele vai ser curado, né? Mas ele não vai ser curado, sabe por quê? Aí ele começa a fitar os olhos em Azael. Azael fica meio atordoado. Aí ele começou a chorar, Eliseu. Azael pergunta: por que você está chorando? Ele disse: Azael, eu estou chorando porque a maldade que você vai fazer com o povo de Israel. Você vai queimar os palácios, você vai destroçar Israel, você vai matar muita gente de Israel, você vai acabar com as mulheres grávidas, você vai destruir. Que destruição! Azael disse: quem sou eu, meu senhor? Eu sou um verme, eu sou um cão morto. Não, porque o Senhor disse que tu vai reinar sobre a Síria. Muito bem. Azael volta, quando ele chega em Ben-Hadad, Ben-Hadad pergunta: vou ser curado? Ele disse: vai. No dia seguinte, Azael, diante daquela profecia que ele seria rei na Síria, ele pega um cobertor, molha na água e vai, sufoca o rei e reina em seu lugar. Então, enquanto isso acontece agora, Azael é rei da Síria, Jorão
continua sendo rei de Israel, e Josafá, rei de Judá. Só que agora no lugar de Josafá começa a reinar Jeorão. E a Bíblia diz que Jeorão casa-se com uma das filhas de Acabe, e ele começa agora a andar também nos mesmos caminhos de Acabe. Edom se levanta aí contra Jorão e mata Jorão. Quando Edom mata Jorão, Acasias começa a reinar no lugar de Jorão. Acasias agora, rei de Judá, e Jeorão, rei de Israel. A Bíblia diz que os dois, eles se unem agora para lutar contra Azael, rei da Síria. Nesta batalha contra Azael, rei da Síria, a Bíblia diz que Jorão foi ferido e volta para a sua cidade para se recuperar. Enquanto Jorão volta para a sua cidade para recuperar, a Bíblia diz que ele recebe uma visita de Acasias, que vai ajudá-lo, que vai acompanhar nessa sua doença. Vamos ver no que vai dar. Capítulo 9, a Bíblia diz que Eliseu chama um dos seus servos, né? E diz para ele, olha, vai até Ramote Gileade, chama Jeú, e diz para Jeú, unge Jeú a rei, e diz para ele que ele vai ser rei sobre Israel. Ele vai até a cidade onde estava Jeú, e disse, Jeú, disse para os comandantes que estavam sentados, comandante, eu tenho uma palavra para ti. Jeú pergunta, para qual de nós? Ele disse, para você. Entre aqui. Aí Jeú entra dentro de uma sala, um quarto. Ele unge Jeú a rei e diz, assim diz o Senhor, tu vais ser rei sobre Israel. Tu vais destruir toda a família de Acabe, porque eu preciso vingar o sangue dos profetas que Jezabel derramou. Grande vai ser a matança, grande vai ser, mas eu vou ser contigo. Jeú e o profeta fala isso e vai embora, fugindo, correndo. Quando Jeú sai e encontra os comandantes perguntam, o que esse louco queria com você? Ainda chama de louco. O que esse louco queria com você? Jeú disse, ainda bem que vocês sabem que ele é louco, né? Aí, não, fala a verdade, você está mentindo. O que ele disse? Aí Jeú disse, ele disse que me ungiu rei de Israel. Aí quando aqueles homens, comandantes, ouviram isso, que coisa interessante. Eu acho muito interessante quando a pessoa crê na palavra de Deus. Foi o profeta que falou? Foi. É um homem de Deus? É. Tá feito. A Bíblia diz que aqueles comandantes tiraram suas vestes, colocaram nas escadas e disse, Jeú reina, e tocaram a trombeta. Todos eram comandantes, todos no mesmo patamar. Mas quando Jeú agora foi ungido rei pelo Senhor, eles honraram Jeú até o tutano, como se diz. E a Bíblia diz agora que Jeú começa a reinar. E Jeú diz assim, olha, se vocês realmente querem que eu reine sobre vocês, ninguém vai para Jezreel falar para Jorão que eu estou reinando. Porque eu mesmo vou lá. E a Bíblia diz que ele pega um carro e ele vai em direção a Jezreel, que era onde Jeorão estava lá, para ficar tranquilo lá, né? Para recuperar da saúde que Azael tinha ferido. Muito bem. Quando ele vai chegando perto dos portões de Jezreel, a Bíblia diz que o guarda, o vigia, vê. Olha, eu vejo tropa se aproximando. Aí o rei disse, é uma tropa? É. Então manda um soldado e pergunta se tem paz. Aí um soldado vai num cavaleiro, e quando chega lá pergunta, Jeú, é de paz a sua vinda? Jeú diz, o que tu tem a ver com a paz? Sai da minha frente, passa para trás. E ele passou, ficou no meio do soldado. Aí o vigia disse para o rei, rei, o cavaleiro chegou, mas ele não volta. Manda outro. Aí mandou um outro. Aí chegou lá o outro, Jeú, é de paz sua vinda? Jeú disse, o que tu tem a ver com a paz? Sai da minha frente, passa para trás de mim. E passou também. Aí ele disse, rei, o segundo cavaleiro chegou, mas não volta. Aí o rei disse, então aparelha o meu cavalo. Aí aparelhou o cavalo do rei, né? E o rei disse, quem é? Ele disse, parece com Jeú, pelo andar, pelo correr, né? É Jeú. Aí o rei prepara o cavalo e vai junto com Acasias. Acasias, nesse momento, estava lá visitando ele por causa da recuperação da sua saúde. Aí vai ambos, Jeorão e Acasias, cada um no seu carro. Quando Acasias chega, quando o Jeorão chega, diz assim, Jeú, é de paz a tua vinda? Ele disse, paz? Quem é você para falar de paz? Enquanto sua mãe Jezabel, aquela feiticeira, cheia de maldade, está fazendo com Israel? Não tem paz, não. Aí a Bíblia diz que o Jeorão puxa a rédea do cavalo, faz ao contrário, volta correndo e grita para Acasias, Acasias, é traição, Acasias, e Acasias foge, e ele também foge, mas Jeú é muito rápido. Jeú pega a sua lança, estica a lança e atira e mata Jeorão.
Quando ele mata Jorão justamente no campo de Nabote, aquele jovem que Acabe e Jezabel mataram no campo. Quando Jorão cai lá naquele campo, Jeú diz assim, olha, pega ele e joga aí no campo, para se cumprir o que Deus profetizou. E nós ouvimos quando Deus usou Elias dizendo que o campo de Nabote será uma plantação do sangue dos filhos de Acabe. Pode jogar ele aí. Aí jogaram, cumprindo-se a profecia. Jeú vai em direção ainda a Acasias e os soldados matam Acasias. Acasias agora morre. Jerusalém, aliás, Israel, rei agora Jeú, e Acasias agora morre, Judá está sem rei. Vamos lá. Mas Jeú, ele continua indo aí em direção a Jezreel. Quando Jezabel fica sabendo que ele está vindo, Jezabel se maqueia, pinta os olhos, a Bíblia diz isso, pinta os olhos, se veste e vai para a janela por sentar no trono e espera. Quando Jeú vem, ela diz, Jeú, tu mataste o teu senhor, Jeú? Aí a Bíblia diz que Jeú olha para cima no palácio e diz, quem de vocês é por mim? Os homens olharam para ele. Então joga essa mulher. Jogaram, empurraram Jezabel de cima para baixo. A Bíblia diz que ela morre na hora. O sangue dela bate nas paredes, bate no soldado. O cavalo de Jeú atropela ela e pisa ela. Jeú desce do cavalo, sobe no palácio, come, bebe. Aí daqui a pouco ele lembra, disse, vai lá e sepulta ela, porque ela também é rainha, é filha de rei. Vai lá e sepulta ela. Quando chegaram lá, a Bíblia diz que não tinha mais corpo, não tinha mais carne, estava tudo esqueleto, só ossos. Aí correram lá e disseram, ô Jeú, foi muito tarde, já não dá para sepultar essa mulher. Aí ele disse, exatamente como o profeta de Deus havia profetizado, que ela seria comida pelos cães e o seu sangue seria lambido pelos cães. Que desgraça aconteceu em Israel, não é verdade? Por causa de homens que não quiseram servir a Deus à maneira de Deus. Meus irmãos, amanhã tem mais. Amanhã nós vamos acompanhar aí a vida, o reinado agora de Judá, né, sem rei, mas vai ter um novo rei. E Israel agora com Jeú reinando. Grande abraço a todos, amanhã tem mais.